Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para compartilhar um devocional referente aos nossos 21 dias de jejum e oração. E eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante que Deus colocou no meu coração e espero que faça sentido para você. Em Mateus 17, nós temos a narrativa onde Jesus, após ter estado com os discípulos naquele monte e após eles terem presenciado a transfiguração de Jesus, a palavra diz que ao descerem, Jesus notou uma agitação na multidão que estava lá embaixo com seus discípulos. Ele perguntou o que estava acontecendo. E em Marcos fala que havia uns escribas que estavam discutindo com os discípulos e logo um pai de um garoto que estava enfermo, enfermidade essa causada por um demônio na vida do garoto, disse que ele havia levado o menino aos discípulos e esses não conseguiram curar o garoto, não conseguiram expulsar o demônio do garoto. E Jesus então pediu para que eles trouxessem esse garoto até ele. O que nos leva a Mateus 17, onde Jesus fala o seguinte: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. Fato é que independente para quem Jesus estava dando essa bronca especificamente, se era para os discípulos, se era para a multidão, se era para os escribas, quando você lê o texto você não consegue entender exatamente para quem a bronca era dada, mas o fato é que ele advertiu as pessoas acerca da falta de fé, da incredulidade. E logo em seguida nos leva à segunda parte então do texto, muito importante do texto, que fala Mateus 17, 19 ao 21, onde após Jesus ter curado o menino e expulsado o demônio dele, os discípulos então perguntam em particular: por que não pudermos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Mais uma vez, Jesus falando acerca da incredulidade. E aqui após esse episódio, os discípulos perguntaram para ele por que eles não puderam fazer aquilo, por que eles não puderam expulsar o demônio do garoto e curá-lo. Então Jesus fala mais uma vez: é necessário jejum e oração para vencer algumas batalhas da sua vida, na vida deles, como foi ensinado. E nós precisamos entender que tem coisas que nós só vamos conseguir vencer nas nossas vidas após nós estabelecermos uma rotina de oração, relacionamento com Deus e jejum para nos fortalecer. Só que existe algo interessante também que é falado se você voltar alguns capítulos em Mateus. No capítulo 9, versículo 24, você vai encontrar o seguinte texto: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano velho e roupa nova, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entornam os vinhos, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novos em odres novos. Jesus foi questionado a respeito do jejum pelos discípulos de João Batista neste episódio. E esses discípulos questionaram Jesus dizendo o seguinte: por que nós e os fariseus jejuamos e vocês, seus discípulos, não? Em outras palavras, Jesus falou aqui: pode-se jejuar os convidados enquanto o noivo está presente? Mas quando aqueles judeus, aqueles discípulos de João Batista chegaram para Jesus, eles chegaram com a mentalidade do jejum que era realizado no meio judeu, que foi estabelecido no livro de Levíticos, para ser mais preciso, Levítico 16, 29 ao 31, que aconteceu após o episódio daqueles israelitas adorarem ao bezerro de ouro. E após este episódio da adoração e idolatria ao bezerro de ouro, onde Deus puniu o povo estabeleceu um dia de jejum, onde várias proibições na vida deles foram feitas, como por exemplo, uma delas é não comer alimentos. E no calendário judaico, essa data ficou marcada na história deles, onde até os dias de hoje eles comemoram um dia chamado
e Yom Kippur, que é um dia considerado para os judeus o dia do perdão. Então, de forma resumida, quando aqueles discípulos chegaram para Jesus questionando a respeito do jejum, eles tinham em mente que o jejum era algo, uma forma de demonstrar tristeza, uma forma de demonstrar luto e uma forma de obter justificação, de obter perdão pelos seus pecados. E quando Jesus respondeu àqueles discípulos com o que nós acabamos de ler, parafraseando em outras palavras, Jesus disse o seguinte: o noivo está presente, no caso o noivo era ele, junto com seus discípulos. Ele estava dizendo que enquanto ele estava presente, enquanto o noivo estava lá, eles não precisavam jejuar porque eles estavam em um período de preparação. Jesus estava preparando aqueles homens para algo que iria acontecer. Ele disse também, em outras palavras, vai chegar uma hora em que eles vão precisar caminhar pelas próprias pernas. E a questão de que não se pode colocar vinho novo em odre velho era o seguinte: o vinho novo, representado aqui figurativamente nessa parábola, significa o evangelho ao qual Jesus estava ensinando no seu tempo. Ele estava apresentando ao povo judeu um Deus que, além de Deus, era também Pai. E os costumes judaicos, eles não enxergavam Deus dessa forma. Então, ao falar de vinho novo, Jesus estava falando sobre o evangelho. E os odres velhos estavam relacionando figurativamente à mente daquelas pessoas. Em outras palavras, ou seja, eu não posso colocar o novo evangelho em uma mente que está enraizada de culturas de doutrinas religiosas, como por exemplo o judaísmo, como por exemplo era com aquelas pessoas. Porque foi os próprios judeus, mestres do judaísmo, das leis de Moisés, que levaram Jesus até aquela cruz. E Jesus estava falando isso. Eu não posso colocar um novo evangelho, um vinho novo, em odres velhos, em uma mente que está ainda moldada pela cultura de um judaísmo da lei, onde não aperfeiçoa ninguém. E com isso, Jesus estava dizendo o seguinte: então, primeiro eu preciso reparar este odre, primeiro eu preciso renovar esta mente, primeiro eu preciso esvaziá-la e renovar este odre para que então depois eu possa pôr o vinho novo. E quando eu for retirado do meio dele, Jesus fala em algum momento que o noivo, ele tá presente, por isso eles não jejuam, mas em algum momento ele será tirado deles, então eles jejuarão. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vai chegar o dia em que eu morrerei, mas ressuscitarei, então eu ascenderei aos céus, subirei aos céus para morar e reinar à destra de meu Pai. E nesses dias aqueles discípulos precisariam caminhar com suas próprias pernas, então eles jejuariam, mas não de luto, não de tristeza, como era representado na mente dos judeus, não por expiação dos pecados, como justificação dos pecados, porque a justificação dos pecados já foi obtida por Jesus naquela cruz. Então não tinha mais necessidade de você oferecer nenhum sacrifício a Deus para ser justificado, porque o próprio sangue de Jesus já justifica. Mas com luto, sim. Luto por causa de quê? Luto pelo seu velho eu que está morrendo, luto pelos seus próprios desejos que estão sendo sacrificados, luto pelas suas próprias vontades que estão sendo mortas e a sua carne está sendo mortificada. Se por um lado a sua carne está sendo morta, por outro o seu espírito nunca esteve tão vivo dentro de você como está no meio dessa prática de jejum. Por um lado a sua carne morre, mas por outro o seu espírito, o Espírito de Deus, nunca esteve tão vivo dentro de você como agora. Então era isso que Jesus estava tentando ensinar para aquele povo. Eu estou passando aqui para te dizer que chegou uma hora que Deus está primeiro nos preparando para viver algo novo, assim como Ele estava preparando aqueles discípulos. Não adianta tentarmos fazer coisas em nossas vidas que, ainda que seja para nós chegarmos lá, aqueles discípulos não foram capazes de expulsar o demônio porque aquilo não era para eles, porque era impossível para eles, porque eles eram incapazes propriamente dito de fazer isso. Não. O chamado que Deus tinha na vida deles era para fazer aquele tipo de coisa junto ao pregar o Evangelho. Mas ainda não era a hora porque eles estavam passando um processo de aprendizado. E Jesus estava, enquanto estava com eles, estava os ensinando a exercer a fé, e a prática do jejum viria logo em seguida como um fortalecimento do Espírito de Deus que habita em nós. O que dá sentido ao quando Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que há dois tipos de homem, um homem natural e um homem espiritual. O homem natural, ele se assemelha àqueles judeus da época.
eles vivem e se utilizam da lei e se tiram proveito delas para se autopromover como pessoas que agradam a Deus. Mas na verdade, Deus se agrada de pessoas aos quais o coração é totalmente entregue e creia que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz vai te justificar. Então é o seguinte, o jejum, ele hoje em dia para nós nada mais é do que uma prática espiritual para fortalecer o Espírito Santo de Deus que habita já em você e mortificar a sua carne, sacrificar a sua carne, diminuindo então você para que Deus possa crescer, a essência de Deus possa crescer na sua vida e resplandecer. E primeiro vem o período de preparação, onde Deus ensina o que fazer. E eu creio que nós estamos vivendo hoje este período, nos 21 dias de oração, aprendendo a orar com frequência, aprendendo a jejuar com frequência da forma devida, para que então possamos viver o sobrenatural de Deus de forma tremenda. Afinal de contas, aqueles discípulos, após terem sido preparados por Jesus, após terem seguido sua jornada com seus próprios pés, eles viveram um grande avivamento relatado em Atos no dia de Pentecostes. E eu creio que conosco não vai ser diferente. Jesus, neste momento, está renovando nossos odres, para que então nós possamos receber mais vinho novo. Deus te abençoe. Não desista desse propósito. Eu tenho certeza, eu tenho fé que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E ele é algo que a nossa mente não consegue imaginar, porque Deus ele excede todas as nossas expectativas. E quando ele chega para fazer, vai ser sempre infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E sim, ele quer que você seja um participante das obras que ele vai fazer no reino dele. E não só um observador, não só um ouvinte, não só alguém que assiste. É por isso que eu te peço, não desista desse propósito. Vamos juntos vencer, vamos juntos batalhar e guerrear. E vamos juntos viver o sobrenatural de Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu emprego, Deus abençoe o seu ministério e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja abundante no seu espírito. Em nome de Jesus. Até a próxima.